Olá, concurseiro! Seja bem-vindo a mais uma aula do Charlie Concursos. E hoje, para você que está estudando para a Polícia Rodoviária Federal, que deve sair ali entre 2027 e 2028, na nossa expectativa, você precisa dessa aula aqui. Então, parte 1 de 2 do Sistema Nacional de Trânsito, pegando ali o CTB, artigos 5º ao 25A. Porém, nessa aula aqui, a gente vai ver ali até o 19. A gente vai tirar o 17, que fala das JARE, mas vamos falar bastante aqui de órgão consultivo normativo, estrutura geral, atuação dos órgãos, enfim, a aula está maravilhosa. Temos os flashcards e o fluxograma que nós vamos seguir agora, tá? Confira a sua inscrição. Se não tiver inscrito, deixe sua dúvida nos comentários, clique no gostei para ajudar o canal e vamos seguindo. Lei 9.503/97, famosíssimo CTB. Concurseiro, já vimos esses dois primeiros itens na nossa aula de disposições preliminares, tá? Então hoje nós vamos partir desse daqui. Perceba que há uma continuidade. Se não assistiu às outras aulas, assista, está aqui no canal disponível gratuitamente para você. SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos lá, concurseiro, começando com artigos 5º e 6º. Primeiro de tudo, conceito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito, professor? Está na tela para você. Conjunto de órgãos que tem um objetivo, qual é ele? Realizar as atividades de trânsito. E todas elas, das macroatividades até as microatividades. Por exemplo, da organização da Política Nacional de Trânsito, das diretrizes, ou seja, dos setores superiores até descendo, autuação, fiscalização, atividades de policiamento nas ruas, tudo faz parte do Sistema Nacional de Trânsito. Tranquilo? Os órgãos existem em todos os entes federativos, então vai ter componente do Sistema Nacional de Trânsito nos municípios? Vai, com certeza. Vai ser aleatório? Vai precisar de algum pré-requisito? Você vai descobrir nessa aula aqui. Vamos lá. A atividade de trânsito. E aí, meu querido, se você já foi multado, já parou numa blitz, em alguns estados se chama checkpoint, você já foi pedido a você alguma coisa disso aqui, ó. Licenciamento do veículo, cadê o documento, cadê a habilitação? Então, ó, expedição de documentos, licenciamento de veículo, fiscalização, registro, tudo isso aqui são atividades de trânsito, tá bom? E os objetivos, cuidado com isso aqui, tá? Cuidado, já vou botar aqui a observação. Tenha atenção especial aos verbos estabelecer e fixar nas provas de concurso. Então, por que estabelecer, professor? Está aqui na tela para você, concurseiro. Estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, fluidez, ao conforto, à defesa do meio ambiente e também à educação no trânsito, incluindo a fiscalização de tudo citado acima. Ou seja, tudo isso que eu estou falando é objetivo. Tá bom? É o objetivo do Sistema Nacional de Trânsito. E o fixar? Tá aí, meu querido. Fixar mediante normas e procedimentos. Critérios do TAF. Coloquei essa sigla para ajudá-los. Ou seja, dos critérios TAF. Técnicos, administrativos e financeiros. Não é o TAF do concurso, hein, guerreiro? Olha lá, hein? Estabelecer sistemática de fluxo permanente de informações. Traduz, professor, traduzo. Estabelecer uma correlação entre os órgãos. Os órgãos se comunicam entre si para facilitar o que, guerreirão? Aqui, ó, processos em relação às atividades de trânsito. Uma infração que foi cometida a nível do município, então essa pessoa vai ter sido autuada. Vai para quem essa infração para chegar e tirar ponto de carteira, emitir uma multa para ser arrecadado o valor da multa? Quem? Aí joga para o Detran. Como é que faz isso? Há uma comunicação? Há um banco de dados? Quem gerencia um banco de dados? Vai descobrir hoje, guerreiro. Tenha calma. Vamos embora. Além dessa parte do 5º e do 6º, muito tranquila, muito introdutória, vamos para a parte boa. A gente vai falar ali, ó, do 7º ao 16, vai pular o 17, 18 foi vetado, 19, onde a gente para. Então vamos lá. Vocês vão perceber que não vou ficar letra de lei 100%. Eu vou utilizar o fluxograma para encaixar, para vocês conseguirem ver de forma, né, mais panorâmica o conteúdo, tá bom? Então, nesses artigos aqui a gente vai ver estrutura geral do sistema, estrutura interna dos componentes e a atuação dos órgãos. Vem comigo. Estrutura geral do sistema, as internos órgãos e a atuação. O que eu vou fazer aqui? Antes de desmiuçar cada um, eu vou te mostrar cada um dos três de forma panorâmica para você ter uma ideia. Primeiro de tudo, a estrutura geral do SNT, Sistema Nacional de Trânsito, vai remeter aos entes federativos. Como seria isso? Primeiro, a União. O que a União tem, professor? Receba. Órgão de coordenação máxima, guarda esse nome máximo. Órgão normativo e consultivo máximo, guarda esse nome. E órgão executivo máximo. Professor, tem esse negócio de máximo em todos os lugares? Não, apenas na União. Repito, apenas na União. Então vai ter o de coordenação máxima, normativo e consultivo máximo, executivo máximo, aí executivo rodoviário,
órgão policial fiscalizador e o julgador. Mas como assim, professor? O julgador? Meu querido, não tem a multa, não tem as infrações de trânsito, tem que ser julgadas, tem que ser apreciado o mérito. Ok, cabe recurso. Então tem que ter o quê? Tem que ter a JARE, meu irmão, aqui é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Então, olhou de forma panorâmica, isso aqui que a gente vai se esmiuçar. E nos estados, tem algo análogo. Então, consultivos e normativos aqui nos estados, executivo rodoviário, policial fiscalizador e o órgão julgador. Professor, vi que não tem o de coordenação máxima. É claro, meu querido, só vai ter na União. Fica tranquilo. E nos municípios? Executivo rodoviário, órgão policial fiscalizador, órgão julgador. E uma observação. Professor, tem alguma coisa errada. Cadê o consultivo e normativo? Você tá bisurado, né? Não tem, meu irmão. Não tem, tranquilo? Então, se cair na sua prova que os municípios possuem órgãos consultivos e normativos, é errado. Marca o ED é errado, meu querido. Então, falando da estrutura geral em todos os entes federativos, vocês vão se debruçar comigo aqui hoje, sobre isso aqui. E a estrutura interna dos componentes, aí alto lá e muito cuidado. Eu selecionei especificamente CONTRAN, CETRAN e CONTRANDIF. Vocês vão entender o porquê. Tá? Vamos falar desses dois aqui. E a atuação dos órgãos. Eu vou aqui a atuação. Senhores, falou de atuação, tem atribuições. O que eles vão ter que fazer. Está positivado, é obrigatório eles fazerem. Pronto. Aí nós vamos falar da atuação dos consultivos e normativos e de um único executivo aqui, que é a secretaria, vocês vão ver. Então, panoramicamente, vocês vão lidar com isso daqui. Entenderam muito bem? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos nos debruçar sobre cada um deles. Aqui a aula completa, guerreiro, preste atenção. Entenderam? Órgão de coordenação máxima. Quem é? Eu digo para você, Ministério dos Transportes. Olha só, antigo Ministério das Cidades. Então, como a gente chama na polícia, né? O 01, que na polícia é o comandante geral, o 01 aqui do Sistema Nacional de Trânsito é quem? É o Ministério dos Transportes, mais especificamente o Ministro dos Transportes. E aí, nesse caso, o órgão normativo e consultivo máximo da União é o CONTRAN, observe, Conselho Nacional de Trânsito, tá? Então, nesse caso aqui, senhores, o CONTRAN, já botei esse bizu de prova, ele é vinculado, porém não é subordinado ao Ministério dos Transportes. Então, isso daqui, cara, é muito, muito importante mesmo, tá bom? Então, nesse caso aí, é necessário que você faça essa diferenciação para não estar sofrendo na hora de uma possível pegadinha na prova, tá? Então, olha só. E o presidente do CONTRAN é quem? Olha só, o próprio ministro dos Transportes, senhores, que é o Renan Filho, correto? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o órgão de coordenação máxima, que a gente já sabe que se tem um nomezinho máximo, só está dentro do âmbito da União, é o Ministério dos Transportes. Tá? E o presidente do Conselho Nacional de Trânsito vai ser o ministro, a pessoa do ministro dos Transportes. Então, você vê aqui como eles estão aqui vinculados, porém não subordinados. E o órgão executivo máximo? Eu digo para você agora, cara, Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, é subordinada ao Ministério dos Transportes. E aqui, cuidado, as bancas adoram confundir os conceitos. A Secretaria é subordinada, já o CONTRAN não. Eles mudam isso aqui, diz que a Secretaria é vinculada e o CONTRAN é subordinado. Não, cuidado com isso aqui, tá bom? Anteriormente era o famoso DENATRAN, tá? E essa nomenclatura também mudou. E o Secretário Nacional de Trânsito não é o Ministro dos Transportes. E aí, nesse caso, não é, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos agora o Executivo Rodoviário, tá? DENIT, caso você não conheça. É o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ok? Então, quando você falar em DENIT, é o Executivo Rodoviário do âmbito da União. DENIT, Executivo Rodoviário, União. Tá? E cuida da infraestrutura de trânsito. Você tem que associar automaticamente a parte de executivo rodoviário, ok? Órgão policial fiscalizador é onde nós estaremos em alguns anos, senhores, na PRF, tá? Apenas autua, não aplica penalidades, então isso aqui já é aviso de prova. Chega lá o agente da Polícia Rodoviária Federal, quando de uma operação para a interceptação de um caminhão que estava envolvido em uma ocorrência X, aplicou a penalidade. Opa, aplicar a penalidade? Sendo que ele deveria apenas autuar, aí você vai marcar como errado. Tranquilo?
E o órgão julgador? Mas, cara, por que tem que ter órgão julgador? Porque imagina, tem o momento de autuar. E se a autuação for viciosa, você vai discutir isso aonde? No órgão julgador. Então, ó, juntas administrativas de recursos de infrações. Então, vai funcionar como uma primeira instância. Nós vamos ver, isso aqui vocês vão perceber que vai ter uma segunda instância. Nós vamos falar de CETRAN e CONTRANDIF e aí vocês vão entender isso daqui. Mas, para esse primeiro momento, primeira instância, ok? E isso ainda estamos na estrutura geral do sistema. E nos estados? Perceba que nos estados, diferentemente da União, ó, não tem órgão de coordenação máxima. Isso daí só vai ter na União. Mas aqui nos estados vai ter consultivos e normativos. Quem são? Toma, cara. CETRAN ou CONTRANDIF. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É CETRAN e CONTRANDIF. Então você tem que lembrar. O que significa? Se você não sabe, tudo bem. Conselho Estadual de Trânsito. CETRAN. Tá bom? Não esqueçam disso, tá? Se você, eu quero saber o que é o CONTRANDIF, também não tem problema. Pouco importa isso daqui. Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Só guarda no coração. E o Executivo dos Estados? Aí você conhece muito bem. Qualquer pessoa da sua família já foi no Detran em algum momento, já precisou estar resolvendo alguma situação a nível de Detran. Então, ó, Detran, estaduais. E o Executivo Rodoviário? Aí, observa, volta para cá. Executivo Rodoviário a nível da União é o DENIT. Aqui já é o DER. Tá? Aí você toma cuidado, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Há alguns locais, como por exemplo Santa Catarina, não vai ter. Vai ter o DEINFRA, por exemplo. Tranquilo? Então, repare que já está essa mudança. No âmbito da União, vai ter DENIT, no âmbito dos estados, DER. Tranquilo? Órgão policial fiscalizador, aí eu posso falar muito bem. A instituição a qual eu faço parte neste momento, no momento que eu estou gravando esse vídeo, Polícia Militar. Então, dentro da Polícia Militar vai ter o que a gente chama de BPTran ou CPTran em alguns locais. BPTran, Batalhão de Policiamento de Trânsito, CPTran, Companhia de Policiamento de Trânsito, ou CPRV, Companhia ou Comando de Policiamento Rodoviário. A nomenclatura vai variar, mas tudo depende de quê? De convênio. Então, por si só, Polícia Militar integra o Sistema Nacional de Trânsito? Não, tem que ter o convênio. Aqui na região onde eu moro, sim, tem um convênio e a formação de blitz, de checkpoints e os agentes da Polícia Militar que são vinculados ao batalhão de trânsito, sim, fazem a autuação, tá bom? Então, ó, essa integração tanto pode ser com órgão executivo ou executivo rodoviário. Então, ó, pode se conveniar com órgão executivo ou com órgão executivo rodoviário. E a mesma coisa, não vai aplicar a penalidade, só vai autuar apenas. E a mesma coisa o órgão julgador dos estados, vai ser as JARE, ok? E municípios, órgão executivo... Peraí, já vi uma coisa errada aqui. O que, concurseiro? Cadê o órgão consultivo e normativo? Não tem, concurseiro, presta atenção. Não tem. Bom, se cair na prova dizendo que tem, marca errado. Executivo municipal, aí cada um tem sua nomenclatura. Isso aqui vai ser de praxe. Executivo rodoviário, cada município vai ter sua nomenclatura. E o policial fiscalizador, a gente chama genericamente de agentes fiscalizadores. Apenas autua, não aplicando penalidades. Vai ter alguns lugares que vai ser CEMOB, Secretaria de Mobilidade Urbana, enfim, vai ter outros locais, né, como por exemplo Trans Salvador, enfim, são diferentes. Órgão julgador, o mesmo, JARE. Qual é essa observação aí? Observe, isso aqui é questão de prova, tá? Os municípios integram o Sistema Nacional de Trânsito, ok. Porém, repito, precisam estar credenciados ao Detran. E o nome desse credenciamento concurseiro se chama municipalização. Caramba, peraí. Como é que eu faço essa municipalização? Eu te dou duas formas. Pega para você bizu de prova. A primeira forma, melhor dizendo. O município vai criar os seus próprios órgãos de trânsito. Se tem alguns, CEMOB, Trans Salvador, por exemplo. Tá? Então você vai ter municípios que fazem isso. Tá? Vai ter. E aí, normal, tranquilo. Certo? Então, nesse caso, que na verdade a CEMOB, por exemplo, vou dar um exemplo de João Pessoa. A sigla seria Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, por exemplo. Tá? Então, seria o órgão municipal de responsável por essa questão de fiscalização de trânsito, transporte público. Então, nós temos em alguns locais as suas próprias denominações. Ou, essa aqui é a primeira parte de municipalização, a primeira forma. E a segunda, cadastramento direto da prefeitura. Ou seja, a prefeitura vai no Detran e fala: eu sou o órgão de trânsito, estou me cadastrando eu mesmo como órgão de trânsito. É uma outra forma. Entenderam?
Então, nós vamos agora para a estrutura interna dos componentes. E aí vamos falar, presta atenção, nós vamos falar especificamente de CONTRAN e CETRAN CONTRANDIF. Peraí, professor, eu estou bisurado. Volta, professor, me mostra, eu te mostro. Volta aqui para o CONTRAN. CONTRAN é o quê? Consultivo e normativo. Tá, beleza. CETRAN e CONTRANDIF. Consultivo e normativo. Então quer dizer que nós vamos adentrar na estrutura interna dos dois órgãos consultivos e normativos, um da União e outro dos Estados, e não vamos adentrar do município porque não tem. Exato, concurseiro. Acertou. Nós vamos fazer isso nesse momento. Agora nós vamos falar da estrutura interna dos componentes. CONTRAN. Vamos lá. A gente vai achar isso no artigo 10. Como vocês já perceberam, eu não vou trazer a letra de lei nua e crua. A gente faz toda uma organização para facilitar a sua compreensão. Então vamos lá. Com sede no Distrito Federal, integrado por ministros de Estado cujo presidente é nomeado pelo presidente da República. Então, vocês vão ver que quando falarmos de CETRAN e CONTRANDIF, a nomeação é por parte do governador. Não deixa de ser o chefe do executivo, só que é a nível estadual, nesse caso aqui, a nível nacional. Ok? E aí, como a própria legislação diz, está positivado lá, é integrado por ministro de Estado. E aí, o CTB vai citar 12 ministérios, eu vou colocar todos eles aqui, tá? Então, vai ter Ciência e Tecnologia, Educação, Defesa, Meio Ambiente, Saúde, todos eles. Com um adendo para esses dois aqui, ó, Segurança Pública e Justiça. Qual é esse adendo? Observe. O CTB vai citar esses dois separadamente. Todavia, atualmente, as duas coisas são uma só. Então, os dois ministérios são uma coisa só. Justiça e Segurança Pública. Tranquilo? E aí, vamos lá. O que acontece numa hipótese de ter uma reunião em que esses ministros vão debater alguma matéria? Todavia, nesse suposto exemplo, o ministro da Defesa, o ministro do Meio Ambiente, algum deles assim não pode participar. Então, o que acontece? Observe. O CONTRAN é formado pelos ministros, ok? E aí a exceção é o que a gente chama de representação ou representatividade. É quando o ministro pode delegar sua participação em uma reunião, por exemplo. E aí quem pode representar esse ministro? Só temos duas hipóteses legais. Primeiro, observe, tá? Um ministro, no sentido de uma pessoa ter um cargo comissionado executivo do nível 17, para aqueles que são civis. Ou um oficial general, se o ministro for militar. Então, nessa hipótese, por exemplo, o ministro da Defesa, o ministro do Meio Ambiente, algum deles que não vão nessa reunião, podem delegar sua participação para alguma dessas duas possibilidades. Tá? E aí, uma observação importante. O secretário executivo do CONTRAN, observe, estou falando do secretário do Conselho Nacional de Trânsito. Ele é o dirigente da Senatran, ou seja, da Secretaria Nacional de Trânsito. Então, em outras palavras, o secretário nacional de trânsito, certo? Ele está ali ó, como um secretário executivo do CONTRAN, ou seja, ele é dirigente da Senatran. Tranquilo? Então, isso é muito importante isso daqui, tá? E o quórum de votação, tá? De aprovação de uma resolução do CONTRAN. Lembrando, tudo que o CONTRAN for fazer a nível normativo é através de resolução, tá? E aí as resoluções precisam ser votadas pelo plenário e vai ser de maioria absoluta. E aqui uma observação. Nesse lado aqui tem muita questão de prova, muito cuidado. Poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN representante de órgãos setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas em exame, porém sem direito a voto. Então aqui tem muita informação que pode te fazer cair numa pegadinha. Primeiro, digamos que o CONTRAN vai debater uma matéria sobre uma grande obra na Avenida Paulista, por exemplo. E aí tem órgãos setoriais lá que vão ser impactados com essa obra. Então o que o CONTRAN faz? Convida os representantes desse órgão setorial. Venham. Pronto, eles vão. Porém, eles não têm direito a voto. Podem apenas participar. Guarda isso no coração. Então, a nível de composição interna do CONTRAN, órgão consultivo e normativo, a nível de união, temos isso aqui, os ministros, tá? E agora, CETRAN e CONTRANDIF, que são órgãos consultivos e normativos a nível que concurseiro estadual. Tá lá a composição interna no artigo 15. Vamos lá? Os presidentes de ambos os órgãos
Um do Distrito Federal, o resto dos estados. São nomeados pelos governadores dos estados. Eu já falei. Vai ser pelo chefe executivo, só que agora a nível o quê? Estadual. E deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Cara, se você não se ligar nisso aqui, alguma banca pode pegar você pelo pé. Em que sentido? Está positivado que é para ser experiência em matéria de trânsito. Matéria. E os demais membros? Os demais membros deverão ter apenas reconhecida experiência em trânsito. Então, a própria legislação não bota o termo, não introduz o termo matéria. Bom? E aí, obviamente, que todos serão nomeados pelo governador. Vou ter aqui isso aqui, porque é importante. E o mandato dos membros é de 2 anos admitida a recondução. Cuidado com isso daqui. Presidente de CETRAN ou CONTRANDIF, reconhecida experiência em matéria de trânsito. Demais membros, apenas reconhecida experiência em trânsito. Tranquilo? Aí agora a parte mais densa da aula, atuação dos órgãos. E aí nós vamos trabalhar com a atuação dos órgãos consultivos e normativos, que são o que a gente já viu, acabamos de falar da composição interna deles, tá? E depois já vamos falar da atuação da secretaria, tá? Tá aqui o órgão executivo, que é a secretaria. A gente vai falar também, tá? Já vamos introduzir aqui para depois seguir na parte 2 com os demais órgãos, executivos rodoviários, policiais, fiscalizadores, enfim. Então vamos lá. Primeiro, acabamos de estudá-los, os órgãos consultivos e normativos. A nível de União, vai ser CONTRAN. A nível de Estado, Distrito Federal, CETRAN e CONTRANDIF. Isso aqui você não pode esquecer mais. Agora, quando a gente fala de atuação concurseira, a gente fala de atribuições, mão na massa. E olha como eu fui legal com vocês. Eu separei. Aí, observe. Cada uma atribuição importante a nível de atribuição geral, aquelas que só o CONTRAN pode fazer, aqui idem, as atribuições gerais, e aquelas que só o CETRAN e CONTRANDIF podem fazer. E aí, atribuições consultivas e decisórias, e aqui no CETRAN e CONTRANDIF, atribuições recursais, e vocês vão entender o porquê. Tranquilo? O CETRAN e CONTRANDIF vão funcionar aqui como segunda instância, né? E aí vai ser toda uma situação que a gente vai ter que falar mais detalhadamente. Então vamos lá. Atribuições gerais. A atribuição geral aqui do CONTRAN é coordenação. Como que funciona isso? Ainda que o órgão de coordenação máxima seja o Ministério dos Transportes, tranquilo? Seja o Ministério dos Transportes, cabe ao CONTRAN coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o que acontece? Isso aqui é muito importante. O órgão máximo, Ministério dos Transportes, mas ainda assim, o CONTRAN tem a atribuição geral de coordenação. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. E as exclusivas? Aí as exclusivas, a minha missão aqui é facilitar e mastigar para você, concurseiro. Eu subdividi em 3 pontos de vista, cada um viés diferente do outro para facilitar a sua compreensão. O primeiro viés, o viés normativo operacional. E aqui é uma porrada de resolução que, inclusive, para esse concurso da PRF, nós vamos estudar. Então vamos lá. Primeiro, é o CONTRAN quem vai regulamentar a fiscalização, a aplicação das medidas administrativas, retenção de veículo, penalidade, entre outras coisas, feito por meio de resolução. Então falou, cara, de organização, de aplicação de penalidade, de medidas. Quem vai deliberar tudo isso aqui, cara, através das resoluções, é o CONTRAN, meu irmão. É normativo consultivo máximo. Tranquilo? E quem vai também normatizar procedimento de aprendizagem? Normatizar habilitação, expedição de documento, de condutor de registro. CONTRAN, meu amigo. Falou de normativo consultivo máximo. Tudo isso aí, CONTRAN. Vamos para mais uma. Processo de formação do candidato à obtenção da CNH, estabelecendo seu conteúdo didático-pedagógico com carga horária, exames, execução e fiscalização. Então, quando a autoescola, por exemplo, chega e segue um conteúdo programático prévio, veio de onde? Veio das resoluções do CONTRAN, meu amigo. O CONTRAN, ele vai ser, como o próprio nome já diz, eu vou chover no molhado, tá? Como a gente chama no mundo militar, chover no molhado. O óbvio precisa ser dito. Vai deliberar sobre tudo isso. Tudo que for normativo aí, velho, vai vir do CONTRAN. Então, o conteúdo que você estuda, a carga horária, os exames que você faz para você ter sua CNH, passa pelo CONTRAN. E aqui observe, observe, lembrando que estamos nas exclusivas, tá? Tudo isso aqui é só o CONTRAN. Aí, somente o CONTRAN pode aprovar, é o famoso ACA, aprovar, complementar ou alterar a sinalização de trânsito. O que acontece? Nós vamos ver que a Senatran pode, junto com outros órgãos, estar trazendo pedidos ao CONTRAN.
Mas quem bate o martelo e diz muda ou não muda, altera ou não altera, complementa ou não complementa, a sinalização de trânsito é o CONTRAN. Então, ó, inclusive tem um shorts aqui no canal sobre isso, ok? Então, só quem vai fazer isso daí é o CONTRAN, atribuição exclusiva, tá? Tudo que foi falado aqui, ó, quem vai regulamentar a fiscalização e a aplicação de penalidade, quem vai falar de procedimento relacionado à expedição de documento, quem vai falar de procedimento em relação aos candidatos à obtenção de CNH, tudo isso aqui é somente CONTRAN. Então, vamos lá. Agora, outro viés. Esse aqui é o viés de normatização operacional. Agora, normatização estrutural, do estabelecimento de diretrizes. Então, a principal de todas. Política Nacional de Trânsito, guerreiro. Qual é a regra? Cuidado com isso aqui. Como que você faz Política Nacional de Trânsito? Você faz o quê? Você faz uma consulta pública na internet por um período mínimo de 30 dias antes de analisar uma matéria. Então, tem uma matéria lá, vamos dar um exemplo, alguma grande obra na Avenida Paulista, faz com no mínimo 30 dias antes de analisar essa matéria uma pesquisa na internet. A consulta vai ficar guardada por um período de 2 anos. E aí é sempre bom para pois tudo para concurso de forma geral, sempre saber o prazo desde quando começa, ou seja, vai contar a partir da data do encerramento da consulta. Tranquilo? Então, é necessário fazer essa consulta pública. Essa é a regra. Ah, mas eu já vi que tem exceção, professor. É claro que tem, guerreiro. É claro que tem. Havendo matéria urgente e relevante, pode o CONTRAN já publicar com efeito a matéria. Só que a consulta e a deliberação ficará de referendo. O professor traduz, claro que eu traduzo. Supondo que essa situação na Avenida Paulista seja algo muito urgente, muito relevante, o fluxo lá está parado, está tendo prejuízo financeiro, as empresas estão dando uma coisa totalmente inusitada e complexa nessa situação e tem que fazer isso rápido. O que o CONTRAN faz? Publica e já coloca lá o efeito para valer. A eficácia começa de imediato. Pronto. Fez. Só que não pode deixar de ser apreciado. Então aí vai haver o que a gente chama de uma consulta e deliberação ad referendo, ou seja, que vem depois. Como que funciona essa ideia de vir depois? O presidente publica, já está valendo de imediato ali, começa a ter sua eficácia. Mas aí o plenário, ou seja, os outros membros do CONTRAN, os outros ministros, vão ter até 120 dias para votar. E aí, cara, quando da votação, ou você tem a aprovação, ou você tem a rejeição. O projeto pode ser rejeitado. Ele não sendo aprovado, aí vai acontecer o quê? Vai perder os efeitos. Mas, alto lá aqui, perde os efeitos sim, mas daquele momento da votação, do final da votação para frente, para trás, o que aconteceu permanece valendo. Cuidado com isso aqui. Então, se aconteceu durante a vigência, os efeitos continuarão perpetuados. Tranquilo? E aí essa deliberação, pelo caráter excepcional, não vai ser submetida ao trâmite da consulta pública. Então, cuidado. Falando em Política Nacional de Trânsito, tem a regra da consulta pública, mas tem a exceção quando a matéria é urgente e relevante. Tranquilo? Tudo isso ainda, guerreirão, a atribuição exclusiva, hein? Guarda isso no coração. Agora, vamos lá. E, ainda falando de normatização estrutural, relativas ao funcionamento do CETRAN, CONTRANDIF e o próprio regimento interno. Então, quem vai estabelecer diretrizes de funcionamento? Quem vai estabelecer diretrizes do proceder, da organização para os outros órgãos? Ou seja, o próprio CONTRAN, que é consultivo e normativo, vai estabelecer diretrizes para o funcionamento de outro consultivo e normativo, que hierarquicamente está abaixo dele, que é CETRAN e CONTRANDIF, meu amigo, além da sua própria organização interna. E o regimento de quem? Das JARES, Junta Administrativa de Recursos de Infração. Então, quem vai também estabelecer diretrizes das juntas administrativas, guerreiro? É claro, é CONTRAN. CONTRAN tá em tudo, tranquilo? E aí o terceiro viés, falamos do viés, não deixemos esquecer, normatização operacional, depois o viés de normatização estrutural, tá? E agora de apoio técnico. Como que seria isso, professor? Aqui você tem que tomar muito cuidado. Vamos falar agora de câmaras temáticas. Quando falamos de câmaras temáticas, tente visualizar, guerreiro, o seguinte. Câmara, ou seja, uma reunião. E tema, debater alguma coisa. Então, guarda isso no coração. Vamos lá. É um órgão, ou seja, a câmara temática é um órgão técnico que está vinculado, repito, vinculado ao CONTRAN e não subordinado. Então, você cai na sua prova que câmaras temáticas são subordinadas, está errado, é vinculado. Tranquilo? Cuja formação se dará por especialista da administração direta em igual número, normalmente 5. Então, a regra é pegar especialistas da administração direta, geralmente 5. Tranquilo? A gente vai ver que tem, obviamente,
exceções. Então, nesse caso aqui, essas pessoas terão um mandato de 2 anos, admitida a recondução dessas pessoas, ok também. Essa regra assim, de 2 anos mais recondução, vai ver que é bastante normal e corriqueiro. Nesse caso aqui, além dos especialistas, aí entra a exceção. É possível, não é obrigatório, mas é possível que seja conduzido especialistas da própria sociedade. E aí eu até coloquei um exemplo aí, um engenheiro de tráfego, por exemplo. Só que com a seguinte observação, representado por pessoa jurídica. Então, além dos 5, que geralmente é um total de 5 da administração direta, a Câmara Temática pode ter especialistas. Então, repare que é algo bem técnico mesmo, tranquilo? Então, ó o bizu aqui, ó. O coordenador da Câmara Temática será sempre algum dos membros do CONTRAN. Então, você não pode esquecer isso aqui, tá? Então, o coordenador que vai coordenar esse órgão técnico, aí sim, ele é coordenador ligado ao CONTRAN, ou seja, ele é sempre algum dos membros do CONTRAN. E se ele é membro do CONTRAN, ele é um ministro, tá? E aqui, bizuzinho de prova. Quem decidiu um CONTRAN, quem entende é a Câmara Temática. Então, essa Câmara Temática, esse órgão técnico, vai analisar e apreciar matérias extremamente técnicas e vai repassar para o CONTRAN relatórios, situações, dados, dashboards, enfim, para o CONTRAN, aí sim, decidir, ok? Então, tudo isso aqui é a nível de que, senhoras e senhores, atribuições exclusivas, tem mais sobre CONTRAN, vai cair na prova, não tem jeito. Atribuições consultivas e decisórias. Pega a visão. Consultivas e decisórias. Consultiva, de receber consulta. Então, tome logo a primeira. Cabe ao CONTRAN responder consultas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Justamente por ser um órgão consultivo. Aqui tem um cuidadozinho. Eu já vou colocar aqui para você. Se for responder consultas sobre procedimentos de trânsito, aí é uma atribuição de CETRAN e CONTRANDIF. Só que quando chega lá em CETRAN e CONTRANDIF, pode dar um nó na sua cabeça. Porque CETRAN e CONTRANDIF também respondem sobre consultas sobre a aplicação da legislação de trânsito. A gente vai ver isso daí. Mas quando falar especificamente, exclusivamente de CONTRAN, só responde consulta sobre a aplicação da legislação. Tranquilo? Outra atribuição consultiva e decisória, avocar os temas de repercussão e decidir sobre eles. Então, suponha que tem um tema de repercussão aí geral, então ele pode avocar, mesmo que esteja na esfera estadual. Ele avoca e fala, não, quem vai decidir aqui sou eu. Tranquilo? E aqui nós vamos ver que dentro da hierarquia, isso aqui é muito comum. Havendo conflito de competência entre a União e o Estado e o Distrito Federal ali, quem vai dirimir esse conflito vai ser quem? Vai ser o CONTRAN. Tá? Se o conflito, eu já vou dando esse bizu, for ali na esfera municipal, aí quem vai dirimir o conflito é outro tipo de órgão normativo consultivo, que vai ser quem, guerreirão? CETRAN e CONTRANDIF. Seguindo sempre na hierarquia. Hierarquia é importante. Tranquilo? Então a gente finaliza CONTRAN, olha quanta coisa, ou seja, o órgão consultivo e normativo da União. E agora a gente vai para os órgãos consultivos e normativos dos estados e do Distrito Federal. Mesma coisa, guerreirão. Atribuição geral, exclusiva e recursal. Vamos lá. Geral. Elaborar normas no âmbito regional. Nós vamos ver muito isso no CTB. Muito. Falando, sempre que ele for falar de estados e municípios, ele sempre dá aquela deixa assim, ó, no âmbito da sua circunscrição. Pronto. Já sabe que está falando de estado e município. Então vamos lá. Atribuição de CETRAN e CONTRANDIF. Falei disso agora há pouco. Ele vai responder a 2 tipos de consulta. Ele vai responder as relativas à aplicação da legislação, ele é órgão consultivo e normativo, cara. Mas também ele vai responder o quê? Em relação a procedimentos normativos de trânsito. Então, falou de procedimentos, CETRAN e CONTRANDIF. Não há que se falar em CONTRAN quando for sobre procedimentos. Tranquilo, guerreirão? Não esqueça disso não. Vamos lá. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, entre outras relacionadas a trânsito. Então você vai ver, guerreiro, que é muito comum o CTB ficar citando isso. Programas de educação, programas de conscientização, programas de capacitação, tudo isso daqui, ou seja, o viés educacional, vocês vão ver que ele é muito presente, tranquilo? Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Falei agora há pouco. Quando for a nível estadual e Distrito Federal, quem vai resolver é o CONTRAN, mas no âmbito municipal quem resolve é CETRAN e CONTRANDIF. E ao deferirem um recurso por inaptidão física, ou seja, eles estão dando o recurso favorável à pessoa que impetrou o pedido, tranquilo? Por uma inaptidão física, mental ou psicológica, o CETRAN e CONTRANDIF designam uma junta de saúde para avaliar a condição do candidato à habilitação. Então, suponha que, por exemplo, o DETRAN chegou ali e negou um pedido por uma razão física. Aí o cara vai,
chega para o CETRAN, a gente vai ver que o CETRAN vai ter uma atribuição recursal, vai funcionar como segunda instância. E aí a gente vai, e nesse caso de inaptidão física, mental ou psicológica, o CETRAN vai ter um viés revisional, como se fosse uma regra, uma exceção. A regra são apreciação em segunda instância ligadas à infração de trânsito. Vocês vão ver isso, tá bom? Mas, falando especificamente dessa parte aqui, aí o CETRAN vai deferir, pronto, ele dá o favorável, mas aí ele vai emitir ali uma nota designando uma pessoa, né, para compor ali uma junta de saúde para avaliar essa pessoa, tranquilo? Atribuições exclusivas. Bora lá, guerreirão. Estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Eu disse ou não disse, guerreiro? Diga para mim que eu disse ou que eu não disse. Que esse viés educacional é fortíssimo. E olha aí, ó. Só CETRAN e CONTRANDIF, meu irmão, vai estimular e orientar campanhas educativas de trânsito. Tranquilo? Então, ó, atribuições agora recursais. Falei agora há pouco, já dei o bizu. Qual é a regra? Vai funcionar como segunda instância recursal. Então, vai julgar recursos contra quem? Contra a decisão da JARE, que é o órgão julgador em primeira instância. Tranquilo? A gente ainda vai falar sobre JARE. Então, ou seja, os recursos que chegam aqui, na regra, são provenientes de infração de trânsito. Tranquilo, professor, estou entendendo. Aí, após a apreciação pelo CETRAN e CONTRANDIF, acabou. Não tem mais recurso na esfera administrativa, esqueça. Ok? Tranquilo? Aí, vamos lá. Vai prestando atenção. Qual é a exceção, professor? Você já deu um bizuzinho que eu percebi. Já. O que acontece? Se o DETRAN torna a pessoa inapto por uma razão de ordem física, mental ou psicológica, o recurso ele não vai passar pela JARE. Entendeu? Observe. Não vai. Porque, perceba, o DETRAN deu a nega. Você poderia ir para a JARE, mas nesse caso aqui não. Você vai direto para o CETRAN e CONTRANDIF. Tá? Por isso que a gente vai chamar aqui, ó, não vai prover de uma infração, aí vai chamar isso aqui de instância revisional. Tranquilo? E aí, em caso de inaptidão por deficiência física, aí observe, olha o que acontece. O CETRAN e o CONTRANDIF ele vai indicar um representante para compor, tá, a comissão examinadora desses candidatos à habilitação. Então, vai mandar lá uma pessoa imparcial para participar do exame, né, de avaliação dessas pessoas que querem ter a habilitação para conduzir veículos, ok? Então, senhoras e senhores, finalizamos a atuação, ou seja, essas gigantescas atribuições dos órgãos consultivos normativos. Então, hoje, por razões logísticas, nós vamos falar das atribuições da Secretaria Nacional, ou seja, da Senatran. Não estamos mais falando de órgão consultivo e normativo, agora é órgão executivo, tá? A gente vai falar disso aqui, para depois seguir o fluxo natural na parte 2 do Sistema Nacional de Trânsito. Então, vamos lá, atribuições gerais. Primeiro de tudo, é órgão de assessoramento do CONTRAN, tem que guardar no coração. E olha como eu sou legal com vocês. Botei todos os vieses aqui, ó. Olha aqui, ó. Cada um deles. Olha o educacional aqui, ó. Cadê o educacional? Aqui, ó. Educacional e aqui é documental. Esse documental, inclusive, muito importante, é uma atribuição exclusiva. Vamos lá. Viés executivo e fiscalizatório. Você vai encontrar isso em todo canto no CTB. Cumprir, fazer, cumprir legislação. Cumprir, fazer, cumprir legislação. Sempre. Sempre, tá bom? Então, ó, cumprir, fazer cumprir legislação e normas do CONTRAN. Instruir e preparar os recursos contra decisões do CONTRAN, tá? Que vão ao ministro ou dirigente coordenador máximo do sistema. Então, se tiver algum recurso contra uma decisão do CONTRAN, não estamos falando mais de CETRAN e CONTRANDIF, pessoal, estamos falando do órgão lá da União, Conselho Nacional de Trânsito. Então, se tiver algum recurso contra a decisão do CONTRAN, que vão ao ministro ou dirigente coordenador máximo, quem vai instruir e preparar esse recurso? Senatran, meu querido. Pois é. E supervisionar, coordenar e corrigir órgão de trânsito, quem vai fazer isso? Quem vai estar supervisionando, coordenando e corrigindo é ela, Secretaria Nacional de Trânsito. Tá? E apurar, prevenir e reprimir atos de improbidade relacionados à segurança viária, Secretaria também. Tá bom? Supervisionar projetos de engenharia e educação. Educação, de novo, sempre. Policiamento e fiscalização visando a uniformidade de procedimentos. Lembra que eu bati bastante na tecla da intercomunicação entre os órgãos? Olha só, para a uniformidade de procedimentos em todo o território nacional. Importantíssimo esse viés aqui. Tranquilo? Toma mais uma. Presta suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Olha aí, se você não sabia, ó, quem presta esse suporte? Cara, é a Senatran. Falei para vocês mais cedo que há uma relação de subordinação. Tá aqui, ó. Início de tudo, guerreiro. Falei pra você aqui, ó. Olha só, para não dizer que eu não falei, ó. Olha só. Eu botei aqui, ó.
é subordinada ao Ministério dos Transportes. Tá aqui, cara. Então, ó, Senatran é subordinada, tá bom? Então, vai estar nessa relação de subordinação. Agora vamos para o viés educacional. Fortíssimo, cara. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. Então, isso aqui é muito forte no CTB. Tá? E administrar o FUNSET. Caso você não saiba, existe um Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Então, o viés educacional é presente e ele é relevante, sim. Então, quem vai elaborar e está distribuindo esses conteúdos programáticos é quem? Senatran, meu querido. E o viés da habilitação e aprendizagem do condutor, Senatran está lá também, vai estabelecer procedimentos, típico de um órgão executivo, estabelecer procedimentos de aprendizagens e habilitação de condutores. E o estatístico, cara, aqui tem que parar tudo e prestar atenção nisso aqui. A atribuição exclusiva da Senatran vai organizar e manter os bancos de dados. Então, se você vê esses verbos, organizar e manter, meu irmão, cuidado. Quais são esses bancos de dados, professor? Tome, Renache, Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Tem outro? Tem Renavan, que eu nunca ouvi falar. Registro Nacional de Veículo Automotor. Tem outro? Tem. Registro Nacional de Infrações de Trânsito, Renainf. Tem mais? Tem, cara. Registro Nacional Positivo de Condutores, RNPC. E o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito, RENAEST. Então, quem tem que organizar? Quem tem que manter atualizados? Quem tem que estar de olho nisso aqui tudo? Senatran. E olha a importância da intercomunicação entre os órgãos. Como é que mantém tudo isso aqui sem você receber informações? Não tem como. Então, via engenharia de tráfego, importantíssimo. Isso aqui você vai ver sempre essa frase, junto com os demais órgãos. Ou seja, vai elaborar junto com os demais órgãos a complementação ou alteração da sinalização de trânsito para submeter à aprovação do CONTRAN. Eu falei disso um pouco mais no início da aula, que os outros órgãos iriam levar as propostas de alteração de sinalização para o CONTRAN, mas quem decide, quem delibera, quem diz sim ou não é o CONTRAN. Mas esses outros órgãos, partindo aqui da elaboração da Senatran com os demais, sim, podem propor complementação ou alteração de sinalização de trânsito. E o viés documental? Ai, meu querido, expedi, carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir, certificado de veículo, vai poder, cara, vai fazer isso aqui tudo. Porém, via delegação. Ah, professor, então não é a Senatran propriamente dito, não. Em tese, é sim a atribuição da Senatran. Mas o que, é que ela fez? Ela jogou para baixo, meu querido. Detran, pega que é tua. Então, você cai na prova que todas essas expedições de documentos aqui, expedir permissão internacional para dirigir, expedir certificado de passagem nas alfândegas, tudo isso aqui, cara, é da Senatran delegada ao Detran. Marque certo, porque está certo. Tranquilo? E o viés de cooperação, articulação institucional, isso aqui é importante. Vai estar sempre lá, ó. Articular-se com outros órgãos de trânsito, transporte e segurança para o combate à violência no trânsito. Importantíssimo. Então, senhoras e senhores, chegamos ao final dessa aula aqui. Claro que tem flashcard para vocês, com certeza tem, tá? Tem flashcard, porém, são muitos, como é uma aula muito grande, ó, podem observar, deu 36 flashcards, olha só, 36. Muito bom mesmo, por exemplo, na hora de treinar flashcard, é só fechar aqui, ó, só fechar. Então, por exemplo, ó, quem assume função de coordenador de uma câmara temática? Tem que estar na ponta da língua, cara. Quem é? Fala pra mim. Bota nos comentários. Vai ser quem? Vai ser um componente de quem? Do CONTRAN, meu querido. Ó, sempre um dos membros do CONTRAN, não pode esquecer. Vá, sem olhar. Qual é o prazo do mandato dos integrantes da câmara temática? Respondeu 2 anos. Admitida a recondução? Acertou, meu irmão. Tá entendendo? Então, ó, antes de deliberar a matéria da Política Nacional de Trânsito, o que o CONTRAN deve fazer? Vai deliberar a matéria? Vai fazer o quê? Pesquisa onde? Vai fazer pesquisa onde? Internet, cara. Pesquisa pública. É isso, claro, falando da regra. Então, tá aqui, ó, na hora de treinar mapa mental, só lembrar de fechar aqui, tá bom? Fecha e treina. Ok, meu aluno? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. A dúvida, deixa aqui nos comentários. Clica aqui no botão de se inscrever se não for inscrito. Curta o vídeo. Obrigado e até a próxima.